Olá, irmãos, Deus abençoe. Passando aqui para compartilhar um pouquinho do que eu vivenciei há mais ou menos um mês atrás, quando eu descobri que eu estava com Covid. E foi um momento bem difícil aqui em casa que a gente passou, um momento de prova, um momento onde, mais uma vez, o Senhor nos provou que Ele está no controle de tudo, que nada foge ao controle dele. Eu praticamente Nessa fase de isolamento social, eu praticamente não saí muito de casa, só para as coisas extremamente necessárias. Aqui em casa a gente tomou todos os cuidados necessários possíveis, né? A gente tentou ser o mais prudente possível em relação às nossas saídas, em relação a qualquer coisa. Mas enfim, estava nos planos do Senhor, né? Então, dia 13 de agosto veio o meu positivo. Eu tive alguns sintomas, um pouco de falta de ar, algumas coisas assim meio chatinhas, um cansaço no corpo e tudo mais. E aí veio o meu positivo, onde eu tive que ficar em isolamento. Eu fiquei por 3 dias no meu quarto. Foram dias, enfim, que aqueles 3 dias eram parecia uma eternidade para mim, aqueles 3 dias, porque naqueles 3 dias eu não pude tocar na Débora, não pude dar banho nela, não pude estar próximo dela. E foi muito difícil para mim, assim, porque ela me chamava, ela me solicitava e eu estava isolada. Então, tive algumas experiências, assim, de poder orar com a minha filha, ela num quarto e eu no outro, para ela ouvir minha voz. E assim, ali o Senhor já estava trabalhando, né? Porque o Wagner estava no quarto do lado, eu estava isolada, esperando que ele pudesse me levar a refeição, que ele pudesse fazer algo por mim, porque eu estava realmente, não podia sair do quarto por conta da Débora. E 3 dias, 4 dias depois, a Débora começou a fazer febre, o médico pediu um exame para ela e ela veio positivo também. E aí eu fiquei bem desesperada, irmãos, bem desesperada, porque eu pensava assim que o que que me difere das pessoas que estão lá fora? Nada, né? Então a gente sabe que muitas vidas já se foram perdidas por conta dessa doença. E quem sabe, quem conhece a Débora sabe que ela tem uma série de limitações, principalmente respiratórias. Então, assim, para Débora enfrentar um Covid, na minha opinião, como mãe, que sei como é o pulmão dela, que sei o que o médico me diz, que sei que como é o histórico dela, eu diria assim para os irmãos que ela não teria chance nenhuma, naturalmente falando, né, para vencer essa doença. Mas glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele guardou e cuidou da vida dela, assim, de uma maneira que eu falo que eu já tive tantas experiências com Deus, com a Débora, com a saúde dela, mas essa do Covid realmente foi muito impactante para mim, irmãos. Muito impactante porque, primeiramente, eu também estava sentindo aquilo. Eu também estava sentindo aquela doença no meu físico. Eu não sentia cheiro, eu não sentia sabor. Eu tinha um pouco de falta de ar, um pouco de fraqueza. E ali naquele momento eu disse: Senhor, né? O que tu quer de mim, né? Porque tô eu aqui isolada, agora minha filha tá positiva. A única pessoa que tá bem e que não pode ficar doente é o Wagner, porque ele tá cuidando de nós. E aí, irmãos, para nossa surpresa, porque eu tenho certeza que foi uma surpresa porque o Wagner não estava esperando, ele também testou positivo. Então, aí estávamos todos unidos, né? Tipo, cada um isolado num canto, e a gente viveu até uma experiência de um dia num grupo familiar. Eu creio que o irmão Kleider vai lembrar dessa situação. Estávamos cada um num cômodo, a Débora num cômodo com a enfermeira, o Wagner sozinho na sala e eu no meu quarto antes de confirmar todo mundo. Então, assim, estávamos todos isolados dentro da mesma casa, né? E isso ministrou muita coisa no meu coração, assim, sabe? Como foi difícil, assim, eu não sei nem descrever para os irmãos, assim, né? Era uma barreira física, mas, assim, espiritualmente falou muita coisa no meu coração, assim. É uma coisa que foi muito na intimidade com o Senhor. E aí, por fim, irmãos, eu sei que os dias se passaram, a febre da Débora não cessava, já eram 3 dias e os médicos diziam assim pra mim, quando chegar no sétimo, até chegar no sétimo é onde ela vai piorar. E se ela não piorar até lá, é sinal que ela vai se recuperar. Mas eram muitas informações, os irmãos não têm ideia. Aí entrou o pneumologista em cena,
trocou antibiótico e tudo isso a gente em casa. E aí eu decidi levá-la para o hospital, por prudência, para fazer os exames para ver como é que ela estava. E foi uma solicitação médica também, oxigenação no sangue, se tinha alguma alteração de coagulação. E a gente levou. E a Débora passou a tarde num setor de Covid, e eu passei essa tarde lá com ela. E eu conversando com o enfermeiro, eu perguntei para ela, disse assim, escuta, teve alguma criança especial que entrou aqui com positivo para Covid? Ela disse, não, ninguém. Com essa pandemia inteira, a Débora é a primeira, né, criança com necessidade especial que entrou aqui para confirmado e tudo mais. Então tava todo mundo bem espantado, bem seguro, sabe, assim, os enfermeiros, o próprio médico. Auscultaram ela, clinicamente ela estava estável, estava usando um pouco de oxigênio, mas nada alarmante. E aí ela fez todos os exames que os irmãos possam imaginar, tomografia, enfim. E quando os exames vieram, irmãos, para nossa surpresa, glorificado seja o nome do Senhor mais uma vez. Os exames da Débora estavam normais, ela não tinha alteração infecciosa, ela não tinha alterações nos marcadores que falavam de processo inflamatório, porque o Covid ele causa um processo inflamatório no corpo. Então, ela também não tinha esses níveis, assim, tinha uma curva muito tênue, muito discreta, ou seja, o risco assim, pelos que os exames diziam, estava tudo muito estável, entendeu? Apesar dela estar com muita febre, do corpo dela estar brigando com a doença. Então, assim, a gente saiu de lá daquele hospital com os resultados nas mãos. O médico disse: olha, não tem por que eu internar ela, não tem por que eu segurar ela aqui, porque clinicamente ela tá estável. Eu acho que você consegue segurar em casa com a equipe. E aí os nossos dias foram se passando, do terceiro para o quarto dia, muita oração, muito clamor que foi levantado pela vida dela. Eu agradeço, assim, cada irmão que pôde orar por mim, por nós, pela nossa família. Que o Senhor abençoe e retribua, assim, grandemente, porque eu sei que foram muitas pessoas que oraram pela vida dela, muitas pessoas que eu conheço de outras denominações que abraçaram a causa de levar, de se oferecer para orar. E assim, é grandioso o que o Senhor faz na nossa vida, irmãos. Eu não sei nem dizer para você assim, o tamanho da minha felicidade, o tamanho da experiência que o Senhor nos proporcionou. Eu não sei explicar porque não vai caber palavras aqui para eu conseguir falar para os irmãos como foi grandiosa essa experiência que Deus nos deu, entendeu? Eu não tenho palavras realmente para dizer. Então, eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que está em Romanos 8. E aqui fala sobre as provas e a certeza do amor de Deus por nós, né? E me chama a atenção aqui o versículo 36, 37, 38 e 39. Do 35 ao 39, perdão. Eu vou ler para os irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, porque por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do provir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, é aquilo, a todo tempo, a todo instante, a gente tá aqui agora e pode não estar aqui daqui a pouco, mas assim, foi muito impactante, assim, para mim, porque assim, era o improvável minha filha tá aqui agora, entendeu? Era improvável o Senhor não ter recolhido ela com essa doença, assim como podia ter sido comigo, assim como podia ter sido com qualquer um dos irmãos que aí passaram por provas também. E eu glorifico o Senhor, assim, porque a gente nem é merecedor de tudo isso, nem é merecedor de nada, mas a minha palavra que fica aqui é gratidão, sabe assim? Obrigada, Senhor, por tudo que você fez, por tudo que você faz, pelo amor que você tem pela minha família, pelas provas que o Senhor nos coloca, porque depois de passar por tudo isso, você sai muito mais forte,
você sai crendo que os olhos do Senhor não saem de nós assim, sabe, irmãos? Tenho certeza disso, que tudo tá no controle do Senhor. Nada foge do controle do Senhor. E o que eu tiver que passar, o que o irmão tiver que passar, os irmãos vão passar. E o Senhor, assim, ele vai livrar, ele vai dar graça, ele vai ter misericórdia, porque a misericórdia é dele, entendeu? Então, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Hoje a Débora tá bem, tá ótima, tá esbanjando saúde. Hoje as brincadeiras aqui em casa são até voltadas assim. Nossa, Débora, você tá muito melhor agora do que antes do Covid. O pulmão dela tá funcionando muito bem, ela satura muito bem, ela fica sem oxigênio, ela tá plena, ela tá maravilhosa, ela tá perfeita. E eu mais uma vez agradeço por cada um que tirou um momento de oração, de jejum, pela vida da minha filha, pela minha vida e a vida do Wagner. Glorificado seja o nome do Senhor e que Deus abençoe e retribua cada irmão meu. Amém? Deus abençoe vocês.